Vamos para a Itália, onde a Gabriele Tricânico entra ao vivo aqui com a gente para falar sobre os destaques do noticiário político aqui no Brasil, com suas análises e comentários. Muito boa noite aí na Itália, Gabi Tricânico. Boa tarde no Brasil. Como vai? Seja bem-vinda, Bela, que é assim que se fala aí na Itália. Boa tarde, Gil. Buonasera, né? Aqui na Itália também, para quem nos acompanha. Mas é claro que eu trago as informações aí do Brasil, né? Eu não paro de apurar, não paro de conversar. Hoje protagonizamos aí cenas de horrores dentro do parlamento da Câmara de São Bernardo do Campo. Quero colocar para vocês, para acompanharem o vídeo da discussão do vereador Ananias, do Partido dos Trabalhadores, junto com o vereador bolsonarista Watanabe. O Watanabe fez uma provocação, pegou um boneco do presidente Lula de presidiário, chuleco, e colocou na sua mesa. O Ananias se sentiu afrontado, né, e com razão, porque foi uma provocação dentro de uma sessão onde estava sendo discutido um convênio com a Caixa Econômica de 486 moradias populares que serão implementadas no Jardim Represa, que eu vou trazer essas informações já já. Então vamos colocar o vídeo para quem está nos acompanhando e daqui a pouquinho eu trago com exclusividade o vereador do Partido dos Trabalhadores para conversar aqui com a gente e contar um pouquinho sobre o que aconteceu na sessão de hoje da Câmara Municipal de São Bernardo. Acompanhe. Perdeu, Playboy! Perdeu, Playboy! Não vou devolver isso. Então tá declaradamente você está furtando o presidente Lula. Presidente, para de ignorar, vai! Presidente, para de ignorar, vai! É o cara que isso aqui é um furto, aqui, não tem aí indiscutível. Para de ignorar, vai, presidente! Esse gesto aqui, ó, é um item, é meu! É esse o cara, você tá aqui tentando degradar a imagem dele. Do parlamentar, eu respeito a postura do parlamentar. Que é um presidiário, homicida, sem você não vergonha. tem o direito de Você ir lá pegar as respeita. minhas coisas. Respeita Está o filmado presidente todos Lula. estão aqui, ó. Tá Furto, bom? por favor. Respeita Pega o essa meu Câmara aqui. aqui. Você respeita. Dá licença. Não tem, não vou entregar o objeto desse jeito. Já era. Perdeu. Perdeu, Playboy. Olha aqui. Ah, é bandido agora. Perdeu, Playboy. Perdeu, Playboy. Tá, então, né, a confusão que aconteceu hoje pela manhã durante a sessão do Parlamento São Bernardense, terra da batata. E agora, para explicar um pouquinho sobre esse sentimento, sobre esse fla-flu, sobre essa polarização, o presidente Lula esteve ontem, né, no Grande ABC, né, Gil? Esteve lá na cidade de Mauá. O governo federal tem liberado recursos para a região do Grande ABC e o ex-presidente Bolsonaro encontra-se preso na Papudinha e o vereador bolsonarista fez aí um comentário, uma provocação desnecessária chamando o presidente Lula de ladrão. Quero trazer aqui para conversar conosco, explicar o que aconteceu na sessão de hoje, o vereador do Partido dos Trabalhadores, Ananias, com quem eu agradeço mais uma vez por ter atendido aí o nosso chamado. Vereador, obrigada mais uma vez por ter participado aqui da Guardiã. Olá, tudo bem, Gabi? Muito boa tarde para todos aí, todos que assistem a Guardiã da Notícia, eu adoro também, e obrigado por terem me chamado. Obrigado, vereador Ananias Andrade, do PT de São Bernardo do Campo, por abrir esse espaço aí tão importante para a gente, porque a notícia acontece como a Gabi fala, a gente está em cima para apurar. Então, muito obrigado por participar do DN2 aqui, esclarecendo, então, essa questão ocorrida lá no plenário. Gabi. Vereador, o que aconteceu de fato, né? O senhor chegou na sessão e já tinha o boneco pichuleco em cima da mesa do vereador bolsonarista. Conta pra gente como é que aconteceu o início dessa discussão. Olha, Gabi, como você sabe, eu sou um vereador da oposição. Os projetos que vão descer para a Câmara, eles chegam para a gente diferente. O vereador bolsonarista, ele faz parte da base do governo do prefeito da cidade. Para nós, os projetos chegam na noite, às vezes às 7, 8 horas da noite. Então, a gente passa a noite e o início da madrugada estudando os projetos que chegam através do boletim informativo para a gente avaliar a nossa votação. Para nossa surpresa e alegria, o que veio foi um pedido de autorização para abertura de crédito com o governo federal para
construção de moradias, reurbanização na periferia, bem como a reforma e a canalização de esgotos, ou seja, saneamento básico para um bairro que é bastante necessitado e dentro de um projeto importante que é o PAC Periferia Viva. Pois bem, ao longo da sessão, de repente, vem a vereadora Ana do Carmo e, muito chateada, chega para a gente estava conversando sobre os projetos e sobre o que nós votaríamos aquele dia, e aí ela chega na nossa mesa e fala, poxa, até quando eles vão ficar fazendo isso? Olha que palhaçada, aquilo que o vereador bolsonarista colocou em cima da mesa dele e tudo mais, e eu não tinha visto ainda. A hora que eu olho, eu fiquei estarrecido e, na verdade, fui retirar aquele objeto, porque é um grande desrespeito. Já seria, num caso normal, né, num dia comum, e ainda achei que foi uma afronta, né, num dia tão importante. O presidente Lula acabou de enviar para a cidade de São Bernardo 7 ambulâncias novas do SAMU, para todo o ABC, 34 ambulâncias novas do SAMU. Então, diante de um cenário como esse, fazer esse tipo de provocação foi um grande desaforo. Desaforo esse, a troco de quê? Né? Porque a gente viu ali o Julinho Fusari, Ana do Carmo. Eu conversei por telefone com o secretário de governo, o Ivan, que também ficou ali analisando perplexo toda aquela situação que acabou quebrando, inclusive, a perna do boneco. Foi uma discussão desnecessária no parlamento, né, Ananias? Gabi, qual é a maior preocupação para nós hoje? Não deixar que a mentira se torne paisagem. Não deixar que a maldade se torne paisagem. E a gente vê processos de autoritarismo acontecendo em diversas sociedades e ela não acontece do dia para a noite. Ela é um processo que vai sendo construído aos poucos com esses tipos de atitudes. Então, pegar um presidente da República e, se você é um parlamentar, você reconhece o devido processo legal. Você pode divergir de uma decisão judicial, mas entender que ela tem o seu processo e respeitar essa liturgia. E como um parlamentar, então nós temos um presidente eleito e temos um presidente que passou pelas instâncias jurídicas todas possíveis dentro da democracia brasileira. Veja bem, se ele passa por todas essas instâncias que ele precisava passar, vai até o STF e o processo dele é anulado porque se descobre, se reconhece uma incorreção, algo que estava errado dentro do processo, não cabe ao parlamentar, no momento inclusive que o político dele, o que ele apoia, infelizmente apoia, está preso, porque também passou pelas instâncias devidas e foi condenado, está preso e ficará preso por isso. Então a gente não procura briga, a gente não quer criar uma animosidade, tanto é que se alguém podia tripudiar dentro da Câmara, usar o espaço dela para fazer chacota com o sentimento de quem quer que seja, seríamos nós, os Partido dos Trabalhadores. Eu poderia estar fazendo isso, poderia ter levado um boneco do Bolsonaro na papudinha, todo dia, e colocar em cima da mesa. Mas quando um sujeito começa a fazer isso, o que ele quer dizer é que ele não reconhece a verdade. Então ele usou de uma forma plástica, através de um boneco, para colocar uma mentira em cima da mesa. E nós, e a sociedade, e as pessoas que estão lúcidas dentro desse processo, deixa isso virar paisagem? É assim que a gente vai construindo força? Se não der limites, se a gente não se coloca, quem vai se colocar? Quem vai trazer o ambiente para a normalidade? Fingir normalidade diante da mentira é correto? E foi essa a discussão. Eu fiquei perplexo e falei, não pode. E até quando a gente vai admitir esse tipo de coisa? Isso é triste também para o parlamento. Isso é ruim porque ele vira para a rede social dele, ele mostra isso na rede social dele, vai construindo uma normalidade, porque afinal de contas o parlamento é uma casa de leis. O parlamento se pressupõe seguir uma liturgia. Se pode a mentira, se pode dar paisagem à mentira dentro dessa casa, dentro desse espaço, então não pode mais, a verdade e a mentira deixa de valer a pena. Elas param de fazer sentido para as pessoas. Eles fazem isso para a legião deles, mas querem que a gente também se cale e consinta com isso. Que tipo de sociedade consente com a mentira? Consente com a maldade? Consente com esses cenários? Eu não quero estar nessa sociedade. Eu não vou apoiar esse tipo de coisa. E eu não tenho sangue de barata para fingir que nada está acontecendo. Todo mundo viu a injustiça que o presidente Lula viveu
sofreu esse tempo todo, 580 dias preso, injustamente, perseguidamente, passou todo esse tempo, venceu, mostrou. E a história desse país é mais sobre a história de Lula do que sobre a história da extrema-direita que vive de chacota, que não está lá apresentando projeto e proposta nenhuma, só de projeto importante nosso. No dia de hoje eu levei para a Câmara a nossa proposta das zonas especiais de preservação cultural para ela ser incluída pelo governo no novo plano diretor da cidade, uma inovação para o plano diretor da cidade. Esse era o meu objetivo no dia de hoje, na sessão parlamentar de hoje. Inclusive, fiz os devidos registros, conversei com o líder de bancada, conversei com o presidente da Câmara, conversei com a líder de bancada do nosso partido, conversei com outros vereadores e entreguei os documentos que foram elaborados pelo meu gabinete sobre o plano diretor, sobre as zonas especiais de preservação cultural para que São Bernardo mantenha a sua identidade, para que São Bernardo construa um espaço de desenvolvimento da economia criativa, não seja apenas uma cidade dormitório, que hoje ela vem sendo dragada para que seja somente isso. Então, uma reação da economia criativa da cidade é o que está acontecendo hoje com a cidade de São Bernardo. Então, hoje eu vim com esse objetivo para a Câmara dos Vereadores, além de avaliar as propostas do Executivo e fazer as votações corretas. Felizmente, passou essa proposta que veio do Executivo, a gente aprovou esse convênio com o governo federal e São Bernardo vai receber esses recursos do PAC Cidades Periferias Vivas, também o PAC Cidades Resilientes. Então tem uma série de projetos importantes vindo para São Bernardo desse governo federal, deste presidente, com o qual, de quem ele faz esse tipo de chacota. Não é possível cobrar normalidade, né? É lamentável que ele faça isso, é lamentável uma sociedade que passa a mão na cabeça de moleques mimados e que pede para que as pessoas não se sensibilizem diante disso. Encerrada a minha parte, Gil, vereador, como é que o presidente Danilo Lima se comportou diante desse barraco protagonizado que tirou aí o foco da sessão, que era realmente aprovar esse projeto do Periferias Vivas, do PAC, que é do governo federal, de fato, com recurso da Caixa Econômica. São 416 moradias populares para o bairro Jardim Represa, que serão financiados com mais de 580 milhões, salvo engano, pela Caixa Econômica Federal, que passou, né, tem uma contrapartida aí de 20 milhões da Prefeitura de São Bernardo do Campo, que eu apurei com o secretário de governo Ivan. Como é que o presidente da Casa de Lei se comportou perante a tudo isso? Você vê o tamanho do esforço do governo federal, né? Com a cidade de São Bernardo, com o povo de São Bernardo e com o próprio governo que está aí. Por não fazendo distinção nenhuma se é um governo de centro, centro-direita, como é o caso do governo do Marcelo Lima. Só que o presidente da Câmara, ele poderia ter agido melhor, penso eu, porque ele não tomou nenhuma medida. Não fez uma conversa dura, afinal de contas, os vereadores bolsonaristas da casa são da base do governo. Perdão, os vereadores bolsonaristas são da base do governo Marcelo Lima. São da base e estão junto com Danilo Lima. Como ele não toma nenhuma atitude diante disso, você percebe que não cabe a nós outra coisa se não reagir diante da perplexidade, porque é a responsabilidade dele prezar pelo ambiente também, juntamente com o líder de governo. E é lamentável que a gente chegue a esse momento, né? A gente quer mostrar, quem tem o que mostrar, quem tem trabalho para mostrar, quer mostrar muita coisa. Seja o governo Lula fazendo a parte dele, mas nós como vereadores, e eu como estou dizendo aqui, projetos nossos aprovados, alguns importantes, a gente fazendo proposta para novas melhorias nos projetos que vão ser enviados para casa. No meio disso tem que parar de ser violentado, para que a imagem do Partido dos Trabalhadores, do líder do Partido dos Trabalhadores, não seja violentada depois de ter provado a sua inocência, depois de, inclusive, estar fazendo todo o esforço que ele está fazendo para recuperar o Brasil, para abrir mais oportunidade para o povo, para o jovem brasileiro, para as pessoas que mais precisam, as pessoas da periferia da cidade, como é o caso do Jardim Represa, moradia popular, canalização de saneamento básico, sabe? São esses os esforços. E aí não agir, seja o presidente da casa não agir como deveria ter agido, seja esses vereadores poderem fazer isso. E aí fico perplexo quando as pessoas criticam a gente reagir. Porque, repito, não podemos deixar que a mentira vire paisagem.
não podemos deixar que o mal vire paisagem, porque é isso que a extrema-direita quer. É isso que os conservadores querem. Uma sociedade acuada, uma sociedade que se apague da lucidez, da sobriedade, não se coloque diante disso. E não é isso que eu quero, não é nesse mundo que eu quero viver, por isso vou reagir dentro daquilo que é possível, sem ir além, né? Sempre tomando muito cuidado, mas exigindo respeito, que respeito é bom, como minha mãe bem disse, né? Como a gente aprende na casa da gente, respeito é bom e todo mundo gosta, né? A gente não entra numa briga, mas também não sai dela, se ela valer a pena. E eu acredito que valeu a pena aí chamar a atenção para isso, não deixando que isso continuasse acontecendo dentro do parlamento. Espero que o vereador reveja a sua posição e ele não faça mais isso. Gabriela. Obrigada, vereador, pela sua participação, Gil. Obrigado, vereador. Eu só queria fazer uma colocação. A Gabi perguntou exatamente o que eu ia perguntar sobre a posição do presidente da Câmara, o Danilo Lima. Qual seria a posição dela? O senhor esclareceu dele e o senhor esclareceu. Agora, vivemos um momento um momento político muito perigoso com essa divisão de direita e esquerda. Isso já foi levantado desde o ano passado. E quando a gente vê parlamentares também, eu entendo que o calor da emoção criou tanta discussão, mas o senhor pretende tomar alguma providência numa forma legal na sequência desse assunto? O senhor pretende conversar com o colega? Como é que vocês pretendem colocar uma pedra nesse assunto para continuar em paz com os trabalhos de vocês num ano eleitoral, num ano em que nós vamos ter muita disputa e que a população precisa ter equilíbrio para votar, para que nós tenhamos uma eleição boa, sem nenhum atrito, para apagar aquela imagem? A Gabi outro dia levantou uma questão muito importante, que a gente tinha que parar de generalizar as coisas por baixo, e sim por cima na classe política. Então nós queremos manter essa imagem boa. Então qual é o próximo passo que o senhor pretende, só para a gente encerrar aqui, em relação a esse assunto, vereador? E mais uma vez, obrigado por abrir esse espaço aqui para a gente conversar tão abertamente. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Primeiro, eu espero que o presidente da Câmara medeie essa situação juntamente com o líder de governo, que eles medeiem essa situação. Acho que não tem conversa com golpista que seja válido, uma pessoa que jogue tão baixo assim. Mas eu espero de verdade que o presidente da Câmara faça o seu papel líder de governo, para que a gente tome as medidas que sejam melhores para a cidade de São Bernardo. Que a gente quer que as nossas propostas andem na cidade, que elas tramitem dentro da Câmara, que elas sejam aprovadas. Enfim, a gente quer discussões de qualidade. Mas o que eu não vou deixar jamais é que o mal, ou sobretudo a mentira, vire paisagem no cenário da Câmara, do plenário da Câmara. Às vezes as conversas podem ser muito duras, né? E elas são importantes, a dureza é muito importante, né? Faz parte da vida isso. Mas esse espaço, o espaço da Câmara, que seja o espaço também da verdade. Quando uma coisa é notadamente mentira, depois de provada, a partir de um grande processo legal, não é permitido que se continue falando isso. E aí o papel da imprensa é muito importante. Essa oportunidade que vocês estão me dando de poder falar aqui também e constranger as pessoas. Elas terem que lidar com a mentira delas. Entenderem que elas precisam usar outros argumentos para construir a ideologia que elas buscam. Mas a mentira, minha gente, a mentira descarada, aquela que já foi provada em todas as instâncias possíveis, a mentira descarada é um desrespeito à imagem da figura do presidente nessas condições, porque o calor, divergir faz parte, mas não dá para ficar estimulando o ódio, e é isso que vem sendo feito. Vocês percebem? Imagem de um presidente da República sendo vestido de presidiário para você falar para sua rede social, dentro de um espaço oficial, onde se espera a verdade, para construir uma ideia de verdade naquilo que é maldade, mentira, para aguçar o ódio na sociedade. Nós não podemos ficar passivos em relação a isso. Então, agir é não ter sangue de barata, é ter certeza de estar fazendo a coisa certa para a história, para o momento que a gente está vivendo. Ainda mais um momento de extrema-direita aí acontecendo no mundo todo. Nós temos um papel, nós, sociedade, temos um papel
referente a isso. Espero estar cumprindo esse meu papel nesse momento. Espero que a Câmara, o líder de governo, o presidente da Câmara cumpram seu papel também, que o presidente Lula vem cumprindo com a cidade de São Bernardo. Está aí os fatos sendo colocados. E nós, vereadores do parlamento, também votando a favor daquilo que é importante. Está aí os fatos mostrando que nós estamos tentando construir um país melhor. Certo, vereador, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Qualquer outro assunto, né, Gabi? A gente abre novamente o espaço dos microfones aqui para a gente poder ter um esclarecimento. Boa sorte na sua continuidade de trabalho, continue trabalhando, representando o povo, que foi quem ele elegeu, e o vereador é a representatividade popular na Câmara. Portanto, espero que vocês, de uma forma mais amigável, continuem aí votando, porque a cidade não pode parar. Muito obrigado, vereador Ananias Andrade, do PT de São Bernardo. Gabi, vamos para um rápido intervalo, 17 horas e 33 minutos. Na volta... Só fazer uma correção, Gil. Só fazer uma correção em relação aos investimentos da Caixa no programa PAC. São 186 milhões. Eu havia falado 586, esse número veio do etéreo. São 186 milhões da Caixa Econômica Federal, no convênio com a Prefeitura de São Bernardo, e um aporte da Prefeitura de 20 milhões, e eles entram com obras de saneamento básico, infraestrutura, a construção dos apartamentos populares. Tem algumas pessoas que eu não tenho o número, não consegui apurar, que estão no renda aluguel, né, que é um valor que a prefeitura paga para subsidiar a moradia. Vão ter algumas desapropriações, então um programa de extrema importância para os moradores ali do Imigrantes e também do Jardim Represa, que foi aprovado hoje na Câmara Municipal de São Bernardo, a apuração feita com o secretário de Governo Ivan, um pouquinho antes de começar o jornal. Gil.